Então, muito bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite da ABMEI de participar desse evento e poder dialogar com os associados, enfim, com o público em geral. Cumprimentar o Paulo Castelo Branco, né, pelo convite, os colegas aqui de painel. Primeiramente, meu colega de Ministério da Economia, o Jorge Lima, a Simone Martins, que está aqui também, que eu estou vendo, Jean Cardoso e o Reinaldo Bonilha. Muito bem, a minha ideia aqui seria, nesse tempo de fala, fazer uma espécie de uma pequena digressão, né? Quer dizer, o tema é muito amplo, a questão do custo Brasil, a questão da nossa agenda, o que estamos fazendo, né, enquanto governo, para melhorar a nossa competitividade. Eu, evidentemente, o meu foco maior, né, por ser secretário de Comércio Exterior, é na questão da integração internacional, e que eu tenho certeza que, evidentemente, também é um foco, né, de interesse da ABMEI, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos. Então, eu vou pedir licença aos senhores, fazer uma pequena digressão, né, de como chegamos até aqui, né, e para onde estamos caminhando nessa agenda tão importante para o país. Eu acho que, primeiramente, eu gostaria de ressaltar que a questão da integração internacional, a questão da chamada abertura econômica, ela se insere no pacote mais amplo de uma agenda voltada para o aumento da nossa produtividade, né? Evidente que a integração econômica, a abertura econômica, ela não é o único vetor de aumento da produtividade, mas ela é um vetor importante, e isso corroborado por toda uma série de estudos, né? Uma análise, uma evidência empírica muito sólida a respeito do tema, né? A causalidade entre maior integração e aumento de produtividade, portanto, crescimento de longo prazo. E por que o aumento da produtividade foi escolhido como um dos grandes pilares, né, da agenda econômica do atual governo? Todos nós sabemos que a nossa produtividade ela está estagnada há basicamente 4 décadas, basicamente 40 anos. O Brasil vem patinando, né, nessa questão. A nossa renda per capita ela vem também crescendo num ritmo muito aquém, né, do que seria esperado, sobretudo se a gente compara o Brasil com outras economias em desenvolvimento, né, seja na América Latina, seja no continente asiático. E a questão da produtividade, ela se torna ainda mais relevante quando a gente tem em mente que, de uma forma muito resumida, a nossa renda per capita ela pode crescer ou pelo aumento da produtividade, né, ou pelo chamado bônus demográfico, né, que foi, digamos, o fator predominante, né, nas últimas décadas para o nosso aumento da renda per capita. A má notícia agora é que o bônus demográfico está chegando ao seu fim, o que significa que se o Brasil não aumentar a sua produtividade, a nossa renda per capita começará a cair, o Brasil começará a ficar mais pobre, né? Então, urge a questão do aumento da produtividade, e a nossa agenda de sessão se insere dentro desse contexto de forte preocupação, né, com o longo prazo, especificamente com o longo prazo do país. Se trata aqui, nós estamos falando de reformas estruturantes. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de longo prazo, a gente não está falando, né, de curto prazo, especificamente. Bom, de 47 a 1978, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,2%. Né? Primeira metade do século passado, todos sabem, o Brasil era a China daquele período, né? O Brasil deixa de ser uma economia agrária e passa a ser uma economia urbana. Então, você migra a mão de obra, né, do campo para trabalhar nas cidades, em setores como indústria e serviços. Naturalmente, a nossa produtividade crescia brutalmente, né, e a nossa taxa de crescimento, como eu já mencionei, era uma das maiores do mundo. A partir do final das décadas de 80, essa realidade começa a mudar. Especificamente em 85, você tem o chamado início da fragmentação internacional da produção, né, a chamada formação das cadeias globais e regionais de valor, tudo isso permitido, né, pelo avanço tecnológico, as novas tecnologias de gerenciamento à distância, redução dos custos de transporte, permitiu esse chamado processo de fragmentação internacional da produção. Com o processo de fragmentação internacional da produção veio a chamada servicificação da produção, que para aqueles países que se integraram nessa nova onda, né, das cadeias globais, na chamada nova globalização, de certa forma isso foi um fenômeno saudável, né? O que é curioso é que o Brasil também se servicificou, né, se a gente pegar pelo menos de 85 para cá, do final da década de 70 para cá, né?
Nós tínhamos, ao final da década de 70, a indústria tinha uma participação da ordem de 25%, dependendo da medida, até 30% do PIB nacional, a indústria de transformação, e hoje a gente sabe que a indústria de transformação tem algo como 10%, né, do nosso PIB. Então, houve uma queda contínua ao longo desse período, né, e o crescimento, né, da participação dos serviços hoje no PIB nacional, e o Brasil hoje é uma economia de serviços. O Brasil tem mais de 70% do seu PIB correspondendo a serviços, né? Então, houve também essa servicificação, mas no Brasil esse processo, como eu disse, não foi saudável, né? Não foi fruto de um novo padrão comercial gerado pelas cadeias globais e regionais de valor, mas sim fruto da perda de competitividade relativa, né, da nossa indústria, e aí o fenômeno da servicificação. E como é que a gente perdeu o bonde, né, dessa nova globalização? E aqui eu vou exemplificar aqui eu diria que talvez 5 mitos, né, que ainda persistem, né, no debate sobre integração internacional no Brasil, né, e talvez até no âmbito do Mercosul, por que não dizer, né, que eu acho que dificultam um pouco essa nossa agenda de inserção internacional. Eu acho que o primeiro mito seria o que eu chamo de fetiche mercantilista, né? Ainda se cultiva muito no Brasil, e talvez aqui na América Latina, né, sobretudo aqui na América do Sul, no Cone Sul, à exceção do Chile, evidentemente, a ideia de que um país só é competitivo quando ele exporta muito e exporta pouco. Certo? Então, a gente sabe que essa visão, talvez estruturalista, enfim, como a gente queira chamar, cepalina, né, ela não encontra, digamos, eco na evidência empírica, na melhor evidência empírica disponível. O que aumenta a competitividade de um país, o que aumenta a produtividade, é a corrente de comércio, né? Aliás, se a gente olhar os dados, isso dados do mundo inteiro, né, não existe grande país exportador que não seja também um grande país importador, né? Todos nós sabemos dessa realidade, mas, infelizmente, esse debate ainda não é tão claro e é alvo de muita polêmica aqui no Brasil. Eu diria também um segundo mito, que é o chamado mito do adensamento das cadeias domésticas, né? Quando a gente olha a fragmentação internacional da produção, o que é essa nova globalização? O que é a formação das cadeias globais e regionais de valor? É a terceirização de estágios de processamento, né, para países mais competitivos que o seu, né? Então, na verdade, o que essa nova globalização fez? Ela desadensou as cadeias de produção, ela não adensou. E, infelizmente, a gente ainda tem uma tarifa aqui no Mercosul, a chamada tarifa externa comum, né, que é muito alta, né, e, além de ser muito alta, ela tem uma estrutura, né, que é muito ainda da estrutura da época de substituição de importação, 1940, 1950, enfim, onde você incentiva a produção local de todos os estágios de processamento. Você tem também... eu pediria só um momentinho aqui, por favor, eu tenho um probleminha aqui rapidinho, só um minuto. Pessoal, desculpa, eu estou com um problema, eu acho que de sinal aqui, mas eu vou tentar, então, continuar. A gente eu estava falando especificamente da questão da nossa estrutura tarifária, né, que ainda é uma estrutura que tem uma escalada tarifária muito grande, então você estimula, né, com isso o chamado adensamento da cadeia doméstica, né? Então a nossa estrutura tarifária ela acaba funcionando como uma espécie de política industrial, ainda voltado para aquele modelo de substituição de importação da década de 50. Eu chamaria atenção para um trabalho recente do IPEA que mostra, né, que a transferência de recursos da sociedade para o setor produtivo, em função dessa estrutura tarifária ainda muito protecionista, né, da ordem de 170 bilhões de reais por ano, né, da sociedade como um todo para os setores produtivos. E por que não falar também de um segundo fator importante para a perda, né, do nosso bonde aí, da chamada nova globalização, que são as barreiras não tarifárias, né? Pelo menos até 2018, os dados da UNCTAD mostravam que o Brasil era o segundo país do mundo que mais impunha barreiras não tarifárias, né, nas suas importações, por código HS6 importado, tá? E até mesmo, curiosamente, na própria agricultura. O Brasil é uma potência agrícola, é um país altamente competitivo no setor agrícola, e nós somos ali o terceiro, quarto país do mundo que mais aplica também barreiras não tarifárias, aí eu me refiro a TBT, SPS, né, barreiras sanitárias, técnicas, fitossanitárias nas nossas importações.
E eu acho que tem um outro mito também muito interessante, aqui de acordo até com a minha experiência nesses 3 anos de governo, que é o chamado mito da integração regional, né? Então, supostamente, nós temos ali uma tarifa externa comum entre as mais altas do mundo, com a estrutura tarifária ainda muito, né, repleta da chamada escalada tarifária, que é quando você vai aumentando, né, a tarifa nominal conforme a complexidade do estágio de processamento, e criando incentivos adicionais para que você adense as cadeias de produção, quando o mundo está, na verdade, desadensando, né, essas cadeias. E, supostamente, a justificativa é que você tem que incentivar a integração regional. E nada contra, evidentemente, a integração, incentiva a integração regional, o aumento da nossa integração regional aqui no Cone Sul, né? Mas a gente não se faz isso voltado, né, ou seja, de costas para o mundo, né? Eu não conheço nenhum tipo de experiência, né, de integração regional que foi feita de costas para o mundo, né? Você tem, na verdade, como fez a União Europeia, você cria uma união aduaneira, você cria uma união monetária, que é um estágio ainda mais avançado, tá certo? Mas você faz isso concomitantemente com uma abertura para o mundo, que é o que fez a União Europeia, que talvez seja o único exemplo, né, de união aduaneira que de fato deu certo. Lembrando que 95% dos arranjos comerciais no mundo não são união aduaneira, são áreas de livre comércio, né? E a gente está, por exemplo, a gente está na exceção, né, digamos, em termos de arranjos comerciais. E aí vamos falar também, evidentemente, né, de um fator que é talvez aqui o tema, né, mais atrativo, enfim, pelo menos o que foi comentado, que é a questão do custo Brasil. Repara que eu estou falando de custo Brasil também, né? Quando a gente fala de barreiras à integração internacional, é evidente que a gente também está falando de custo Brasil. Mas aí a gente tem aqueles custos, o chamado custo Brasil, digamos, mais debatido, né? E aí a gente está falando, evidentemente, de um país, né, que nas últimas décadas diminuiu muito os seus investimentos em infraestrutura, né? Nos últimos anos do governo, né, nos últimos governos, já especificamente, os investimentos em infraestruturas mal cobriam a depreciação, né, do nosso estoque de capital. A gente teve um governo no passado, né, que chegou a investir quase 5% do PIB, né, em infraestrutura. Isso não ocorre mais, evidentemente isso tira a competitividade do setor privado. E por que não falar também, né, do nosso descontrole fiscal, né, nas últimas décadas? O ministro Paulo Guedes fala muito disso, ele tem um ponto, né, evidentemente, porque países que gastam muito, naturalmente, são países que tributam muito, né? E a gente tem um sistema tributário que é um misto, né, de IVA, de sistema acumulativo, e que pega, sobretudo, o setor industrial, que tem cadeias mais longas, né? É claro que isso é mais, digamos, mais pernicioso, né, para setores com cadeias mais longas, que é o caso do setor industrial. Tudo isso tira competitividade, aumento de gasto gera aumento de tributos, aumento de gastos gera perda de poupança vis-à-vis investimento gera câmbio estrutural valorizado, né? E aí vai um recado, né? O Brasil não tem condições macroeconômicas que repliquem o modelo asiático. O modelo asiático é um modelo de excesso de poupança. Excesso de poupança doméstica vem acompanhado de um câmbio estrutural mais desvalorizado, né? Até onde a evidência empírica mostra que câmbio tem alguma coisa a ver com competitividade, até porque, fazendo um parênteses, né, a evidência empírica é muito rala, né, para usar um termo aí um pouco mais, digamos, coloquial em relação a isso. Há estudos que dizem que sim, outros estudos que dizem que não, mas há uma corrente que sempre fala, não, vamos fazer como os asiáticos fazem. O Brasil não tem uma estrutura macroeconômica para replicar o modelo asiático. A nossa poupança é baixa, nós gastamos muito, tá certo? E o nosso câmbio, por consequência, é estruturalmente valorizado. E isso, né, evidentemente, pode ou não tirar a competitividade de algum outro setor que seja mais sensível à questão cambial. O que o governo está fazendo, então, para combater, né, para tentar mitigar esse aumento de custo Brasil e melhorar a nossa inserção internacional? Eu poderia citar aqui várias reformas, né, que têm sido feitas ao longo dos 3 anos. Eu me arriscaria a dizer que esse governo, talvez da redemocratização para cá, seja um dos governos mais reformistas, né, que tivemos até então. Eu poderia citar no primeiro ano de governo, né, a própria reforma, né, da nossa Previdência Social, mais ambiciosa, inclusive, daquilo que era proposto, né, no governo anterior, no governo Temer, que estava na mesa, né? Eu poderia citar os novos marcos legais, por que não, saneamento, né, gás, 5G. Eu tenho certeza que o meu colega Jorge Lima vai poder falar isso com mais profundidade,
né? Eu poderia citar a independência do Banco Central, a nova lei de falências, a nova lei de melhoria do ambiente de negócios, os marcos também legais relativos à questão fiscal, né? A PEC do gatilho e etc. Enfim, uma série de reformas que foram feitas que contribuem para a melhoria do ambiente de negócios, né? A reforma tributária é uma reforma muito importante, ainda está, né, no debate. Nós temos uma proposta de reforma do imposto de renda que está travada, ainda está travada no Senado, precisa destravar. Temos a proposta de criação da CBS, que unifica os impostos federais e cria um IVA. Enfim, tem uma série de reformas, privatizações que também poderiam ter andado um pouco mais rápido. Por uma razão ou outra, isso não aconteceu, mas temos aí a perspectiva, né, de privatização da Eletrobras, privatização, né, dos Correios, enfim, uma agenda ampla, uma agenda pró-mercado, uma agenda pró-produtividade, pró-aumento de produtividade. E na área comercial, né, para finalizar aqui meu ponto de fala, o meu tempo de fala, perdão, eu não poderia deixar de mencionar aquilo que nós estamos chamando aqui na Secretaria de Comércio Exterior de faxina regulatória, né? O nosso comércio exterior, e os senhores sabem disso muito bem, porque operam, né, são os verdadeiros operadores do nosso comércio exterior, né, do lado das importações. Nós temos cerca de 19 anuentes no comércio internacional, e quando eu cheguei aqui em 2019, a Secretaria de Comércio Exterior era o principal anuente do comércio exterior brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A SECEX emitiu em 2019, meus colegas, cerca de 1.200.000 licenças de importação, cerca de 75% a 80% dessas licenças não automáticas, que são aquelas que levam de 2 dias e meio a 3 dias, né, para serem emitidas. Até esse momento, nós eliminamos, a valores de 2019, cerca de 700.000 licenças de importação que eram totalmente desnecessárias, né, e alguma delas, eu me arriscaria a dizer, ilegais, né? E aqui eu me refiro, sobretudo, à questão do preço de referência, que era uma prática, né, aqui na SECEX desde pelo menos a década de 50, né? É um mecanismo completamente incompatível com as regras da OMC, incompatível, né, com a Lei de Liberdade Econômica que foi aprovada em 2019, né, e que, só para dar um exemplo, no setor têxtil, ela barrava cerca de 70% das importações têxteis provenientes da Ásia, né? Então, esse foi um mecanismo que foi retirado. Nós desburocratizamos, como eu disse, cerca de 60% da emissão de licenças, né, do nosso estoque de licenças. A ideia é que, com a implantação do Portal Único de Comércio Exterior, nós consigamos avançar em mais 25%, né, desse total, ou seja, chegaremos a algo como quase a 100% da totalidade das licenças de importação que eram emitidas pela Secretaria de Comércio Exterior e, no nosso entendimento, completamente desnecessárias. Para não falar do comércio de serviços, né, nós tínhamos o chamado Siscorserve aqui no país para os operadores, para aqueles que importam serviços, né, que é um sistema altamente burocrático, né, que basicamente o seu conceito era voltado para a criação de inteligência de mercado, né, na área de policy making em comércio internacional de serviços, ou seja, levantamento de dados. Nós mudamos a metodologia, passamos a trabalhar com os dados, né, de comércio de serviços, né, do nosso Banco Central, os contratos de câmbio. Continuamos emitindo, né, o relatório anual, né, do comércio exterior de serviços, que basicamente era para isso que estava servindo o nosso Siscorserve. E com o desligamento do sistema, com essa reforma do sistema, nós eliminamos cerca de 5,4 milhões de registros de exportação e importação de serviços no país, que eram também, como eu já disse, completamente desnecessários. Nós conseguimos também, por meio do Portal Único de Comércio Exterior, reduzir o tempo de exportação médio no país de 13 para algo como 6 a 7 dias, o tempo médio das importações, mesmo antes da conclusão da fase de importação, né, do nosso Portal Único de Comércio Exterior, de 17 dias para algo como 8 a 9 dias, já antecipando aquele que era o objetivo, né, desse programa, quando da sua criação em 2014, mesmo antes, né, dele ser concluído. E por que não falar também da reforma da TEC? Nós conseguimos, recentemente, com um movimento ainda aquém do necessário, né, para igualar o Brasil, digamos, a países, né, de renda similar e estrutura produtiva similar ao nosso, né, mas nós conseguimos fazer um movimento ambicioso de redução da nossa tarifa de importação, da ordem de 10%, né, cobrindo aí cerca de 87% do nosso universo tarifário, que ainda que aquém daquilo que é o necessário, que nós entendemos como necessário, é o primeiro movimento desde a criação da TEC há 23 anos, tá certo?
de redução da nossa tarifa externa comum. Precisamos, evidentemente, avançar mais, mas claro que estamos fazendo isso com gradualismo, né, com debate, com o setor privado, com transparência e concomitante a toda essa agenda, né, de redução do nosso custo Brasil. Entendemos que o Mercosul precisa de reformas, não só relativas à TEC, mas também precisamos discutir seriamente a questão da flexibilidade negociadora. Não podemos mais esperar 20 anos para negociar um acordo relevante, como foi o caso do acordo Mercosul-União Europeia. Então, a questão da flexibilidade, eu diria que é importante, e é uma realidade que já se impõe, na verdade, né? No modelo atual de negociação com Coreia, na negociação em andamento, já temos um modelo flexível, onde a Argentina, por exemplo, não participa das negociações, né, do capítulo de bens e regras de origem. Tá? Então, o Brasil, em 2019, os senhores sabem, eu não quero também aqui me alongar demais, nós concluímos o acordo Mercosul-União Europeia, que vinha se arrastando há 20 anos, nós fizemos uma conclusão em 6 meses, concluímos o acordo Mercosul-EFTA, concluímos um acordo de livre comércio importante com a Argentina, aliás, iniciamos o processo de adesão do Brasil ao acordo de compras governamentais da OMC, um acordo importante que vai trazer economias, né, e vai trazer também o combate à corrupção em certames públicos aqui no Brasil, abre um mercado potencial para nossas exportações da ordem de 1,7 trilhão de dólares por ano, um mercado potencial, então um acordo muito importante, que aproxima o Brasil das melhores práticas internacionais em compras governamentais, e por que não falar também de outras agendas importantes, e eu não quero me alongar demais, também na própria defesa comercial, estamos fazendo avanços importantes nesse novo marco regulatório que estamos criando, trazendo, né, a defesa comercial, evidentemente, sem negar, né, a importância e o direito do setor privado ao combate às práticas desleais de comércio, mas trazendo as nossas investigações, alinhando as nossas investigações àquilo que nós entendemos que são as melhores práticas internacionais, né, aquilo que é praticado nas economias mais desenvolvidas e que tem os marcos regulatórios mais avançados nessas questões. Enfim, com relação também à questão do ex-tarifário, que é uma preocupação, entendo que relevante, né, do nosso setor privado, dos importadores, sobretudo aqui de vocês. O Brasil, nesse momento, se engaja numa negociação, todos sabemos que não é simplesmente a vontade brasileira, né, da renovação desses regimes especiais, a gente tem que negociar com os sócios, mas como eu já adiantei, inclusive em outras oportunidades, o Brasil tem total intenção de renovar, né, tempestivamente o nosso regime especial de ex-tarifário, a nossa LETEC também, que está vencendo agora no final do ano, e nesse momento, iniciamos ontem, na verdade, né, uma ampla discussão com sócios. Novamente teremos uma reunião hoje às 16h, em continuação ao que foi discutido ontem, e estamos otimistas com a possibilidade de fecharmos essa negociação tempestivamente, e ressaltando aqui para os senhores, não depende só do Brasil, mas quero colocar claramente o nosso compromisso, né, de renovação desses regimes especiais até 31 de dezembro. É evidente que isso se torna mais importante quando você tem uma TEC que é muito alta, que está muito defasada em relação à média internacional, né, e o nosso regime de ex-tarifário ele acaba sendo uma válvula de escape, né, em função da alta rigidez tarifária, das altas tarifas que temos no Mercosul. Né, talvez o meu colega Jorge Lima possa falar um pouco mais também. Tivemos aí a portaria 309, que flexibilizou ainda mais o regime, então agora nós temos a possibilidade também de importação, né, de máquinas e equipamentos quando você tem produção local, desde que respeitados os critérios, né, de preço, prazo e qualidade. Enfim, são avanços, acho que importantes, são avanços que contribuem para o aumento da produtividade do Brasil, né, e são avanços que contribuem, em última instância, para o aumento da nossa integração internacional. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, me coloco aqui à disposição para eventuais perguntas, e muito obrigado. Obrigado, Lucas, a sua colocação. Eu quero agradecer, no início, como eu já estava um pouquinho atrasado, agradecer, eu sei que a sua agenda, como sempre, muito apertada, o seu comprometimento aí com a gente, né, de participar. O Jorge parece que está com um probleminha aí de conexão, está caindo e voltando, ele me avisou aqui, mas está tentando retornar. E eu quero também apresentar a todos que estão participando, que no início a gente iniciou, o Jorge está voltando, a participação do Reinaldo Bonilha, do Grupo PR2, que é um dos nossos associados, o Jean Cardoso, do Grupo Altec, e a Simone Martins, que é a CFO do Grupo Librelato, de Santa Catarina. O Jorge Lima, que está retornando para o programa de conexão, que é o
a sessão especial do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. Cíndia, muito interessante tudo que você colocou, Lucas. A gente acompanha tudo isso, o Jorge voltou aí, tudo que está acontecendo aí no momento no nosso Brasil, né? Toda essa movimentação aí nesses anos de governo, com essa equipe que eu tenho acompanhado do Ministério da Economia, tudo que influencia, na verdade, que você nos colocou, você vê, em 30 anos a gente tinha uma participação do PIB da indústria de 30% e hoje ter caído para uma participação de 10 a 11. Não precisa, os números revelam, né, o que aconteceu nesse período. Quer dizer, é uma grande perda para o país, tudo isso que a gente vem presenciando ao longo desses anos. Existem realmente políticas que estão defasadas, políticas que estão prejudicando, vamos dizer assim, que o país receba o investimento que ele merece, para a gente poder recuperar essa posição industrial que vai trazer emprego, vai trazer mais arrecadação, vai trazer atualização também para os colaboradores que vão trabalhar nessas indústrias. Todo um encadeado de coisas, né, que precisam ser resolvidas. Nesse momento, a gente tem esse tema mais importante, né, a gente revela que é do ex-tarifário, porque eu acompanhei pessoalmente essa negociação em 2019, quando flexibilizou, através dessa portaria 309, esses, vamos dizer, critérios, né, de avaliação para liberação, que antigamente era só a similaridade nacional, e agora, a partir de... foi feito em julho, né, o 309, e depois o 324, que vigorou a partir de setembro, que fez a regulamentação, que colocou mais critérios como a produtividade, né, o prazo de entrega e a questão de avaliação de preço também dos produtos para a liberação desses ex-tarifários. Isso realmente é uma grande preocupação, porque quando a indústria precisa importar e requer de equipamentos importados, é porque ela precisa de tecnologia para poder se equipar, para ser competitiva nesse nosso mercado e, dessa forma, poder abastecer o mercado interno e também ter capacidade e qualidade para poder exportar, certo? Então, essa questão é uma questão importante, como você disse, e que a gente sabe que depende da negociação do bloco. E por isso até que nós trouxemos aqui esse tema à luz do debate, porque a gente sabe que, por exemplo, teve empresas que agora, nesse segundo semestre, até seguraram investimentos em função disso, porque o prazo de entrega, por exemplo, de uma máquina, um equipamento grande, que às vezes demanda 5, 6 e até mais meses, ela passaria a ser entregue no ano que vem, e se esse fator do ex-tarifário não estiver realmente renovado, o que acontece? Uma média de uma alíquota de 14%, né, que vai incidir, e o reflexo dela, porque quando não existe o ex-tarifário para determinado equipamento ou máquina, ela também não tem a exoneração do ICMS, o que determina aí aproximadamente 1/3 do valor desse investimento. E isso realmente é muito representativo, né, para que a gente tenha ou não, né, um payback ou a viabilidade desse investimento. Então, eu queria fazer o seguinte, eu vou colocar até a primeira palavra, até por uma questão de educação, vamos deixar a Simone fazer a pergunta e a colocação dela como representante de um grande investidor, né, aqui no Brasil, e que eu sei, tenho informação de que esse ano fizeram grandes investimentos aí na planta Fabril, nas plantas fabris deles, e que ela pode dizer, inclusive, pela própria experiência de ser uma investidora e consumidora de equipamentos. Por favor, Simone. As notícias da questão do ex-tarifário realmente nos assusta, né? Porque a gente a Librelato vem num crescente de investimento nos últimos anos, né? Para acompanhar a demanda de mercado e até para se manter competitiva. É um mercado competitivo de implementos, e a gente vem investindo bastante, não só na questão de volume, né, de aumento de produção, mas de inovação e tecnologia, né? A Librelato, ela preza muito pela questão da inovação, ela está sempre buscando alternativas de trazer para o seu cliente
formas de que ele possa ganhar mais, né, carregando mais carga, com coisas mais leves, com produtos que tenham mais resistência, com a questão da segurança. E isso a gente busca em mercados mais maduros, né, e a questão da tecnologia, ela vem muito do importado, né? Então, para nós, ela é crucial a gente trazer de outros países tecnologia para tornar o nosso produto mais competitivo e também aumento de renda, né? O nosso funcionário, ele é muito, a gente é um processo ainda bastante manual, né? E à medida que a gente consegue melhorar a questão do produto de forma mais competitiva e tecnológica, a gente aumenta a renda desse colaborador também, né? Então, a questão do ex-tarifário e também de outros impostos, que a gente sabe que o custo do Brasil pesa muito, seria algo fatal na questão do investimento para nós. Não teria nenhuma possibilidade de a gente pensar em não ter algum tipo de incentivo para poder trazer tecnologia para o Brasil. Então, todo o esforço feito pelo governo do Brasil, que o Lucas tem falado aí, vai ser muito importante para o nosso mercado. Então, não tem como não pensar em não ter o ex-tarifário. Se me permite, Simone, só corroborando, Paulo, estão me ouvindo direitinho aí? Tá. Sim, estou ouvindo perfeito. Só corroborando com a tua fala, que ela é brilhante, né, do ponto de vista da estratégia e da viabilidade do investimento. Eu acho que o ex-tarifário ele é um paliativo, né, o qual a gente não pode, como importadores, e vocês como usuários, estar usando desse subterfúgio para poder ter este gateway de acesso à tecnologia. Isso já tem que estar no DNA, já tem que estar na veia da economia, né, Lucas? O qual a iniciativa privada, né, a qual o empreendedor, o empresário, ele não precisa estar questionando, ou perguntando, ou pesquisando uma forma para encontrar meios de se pagar menos imposto. Tem que ser produtivo, tem que ser direto ao ponto, né? A gente tem que acessar esse capital, Simone, de uma forma muito mais rápida, que a tua tomada de decisão, ao saber assim, cara, eu vou investir agora, é agora, já manda o pedido lá para o Paulo, para o Jean, para o Reinaldo, e está tudo certo, dentro de uma regra que vale para todo mundo, né? Dentro de uma regra que eu não precise aqui estar usando de subterfúgios e estar usando de conexão com isso, com aquilo outro, para poder ter o meu ex, ou o Reinaldo ter o ex da máquina dele, ou o Paulo ter o ex da máquina dele, porque isso, Simone, a gente absolutamente limita as opções do nosso mercado, né, Lucas? Eu não estou olhando aqui de forma alguma para o meu umbigo, né? A gente tem que olhar para o mercado de uma forma como ele é, ampla e restrita, democrática, de forma que se tenha o maior número possível de opções inteligentes e viáveis para que vocês, como investidores, nós, como fornecedores de solução, a coisa seja agilizada, que a gente não fique nessa maldição, né, de ter que estar encontrando, puta, e agora vamos fazer isso, vamos achar aquilo, tem que aplicar isso, aplicar aquilo. Então, eu acho que esse é o caminho, viu, Lucas, que eu quero dar os parabéns para ti e para o Jorge, que a gente percebe da qualidade do discurso, que a gente percebe da maturidade do entendimento, né, da qualificação de ambos, nesse quesito que é tão caro, né, para a nossa sociedade, para a nossa economia. Porque, me alongando um pouquinho aqui, Paulo, não é possível que um país em desenvolvimento, né, de uma geografia continental como o Brasil, nós importemos só 600, 700 centros de usinagem. Isso não é justo. Nós não vamos chegar em lugar nenhum com números assim, sabe, Simone? Né? A gente precisa desenvolver isso. A gente precisa trazer de novo essa pauta da indústria como uma pauta robusta, né? Para qualificar um emprego, para trazer mais produtividade, para qualificar as pessoas, para ter uma sociedade mais dinâmica, né? Então, acho que era essa a minha pequena observação aí, Jorge e Lucas. Obrigado, Jean, pela colocação.
realmente é o que a gente vê, né? Que o pessoal se preocupa com o lado social, mas acho que é uma coisa que é falada e é importante. O melhor lado social é você dar um bom emprego para a pessoa, uma boa fonte de renda, né? Para ele poder ter uma boa educação. Esse eu acho que é o principal num país como o nosso, que vocês de um tamanho continental, uma grande população, precisando, na verdade, de ter oportunidade. Então, eu estou vendo aqui, tem várias perguntas, mas que se resume muitas vezes aqui em quê? Em saber do governo, Lucas, a grande preocupação do setor e de vários usuários que estão mandando perguntas aqui, estão chegando pelo chat, se o governo vai estar empenhado nessa renovação. Você vê que nós tivemos redução de investimento, realmente, na área de máquinas e equipamentos, porque o pessoal tem uma preocupação nessa renovação dos ex-tarifários que foram feitos de fevereiro de 2020 para frente, e também nos ex que foram feitos antes, que eles tinham validade de 2, 3 anos, né? Então, isso é importante. Deixa eu só complementar um pouquinho aqui o que o Jean colocou muito bem, né? Que falar em ex-tarifária é deixar de falar da raiz, né? O produto de inovação teria que ter livre acesso. A gente não pode esquecer que o custo do ex-tarifário, né? E você carregar o peso de saber se esse ex vai estar ativo ainda quando o equipamento entrar no mercado, né? Isso é uma dúvida muito grande. Quando a gente fala em custo Brasil, isso é extremamente importante. Então, a gente está falando que para as empresas terem o ex, também existe uma demanda, um trabalho dedicado, um custo alto para nós, né? Para o governo, automaticamente a demanda existe, o custo também, né? Tem que analisar um por um e tudo mais. Eu acho que facilitar esse princípio da tecnologia, ter essa chancela do governo abrindo a porta para o comércio exterior, né, para que o Brasil possa ser eficiente, eu acho que é uma das coisas mais essenciais hoje na situação que nós vivemos, né? O Brasil precisa da tecnologia. A gente vê como a Librelato, a própria Simone falou, ela quer valorizar o colaborador para que ele possa ter um salário maior, ser uma tecnologia, uma mão de obra melhor qualificada, né, com uma condição melhor de salário, mas tem as limitações, né? Uma Librelato, que me permita, Simone, eu conheço bem, né, e sei o tamanho, o envolvimento de vocês, o corpo técnico de vocês no mercado, né, o envolvimento que vocês têm, o compromisso com o mercado nacional, é uma empresa de grande porte, né? Mas a gente tem inúmeras empresas que o acesso é bem vetado, é menor do que a Librelato, né? E também fazem um papel extremamente importante no país. Então, facilitar isso, desburocratizar a ponto de que as licenças saiam rapidamente, de que a importação seja efetuada a todos de forma fácil e com fácil acesso, é uma coisa ainda no Brasil um grande desafio, né? Os próprios portos, né? A Camex está fazendo uma reforma grande no sistema, a gente sabe disso, tem conhecimento disso, e eu acho que talvez seja o grande prêmio para o mercado industrial essa reforma, né? Com essa chegada, facilitar o processo de importação, dar acesso a todos de forma clara e eficiente, rápida, né? Ainda a gente tem casos de importações que pagam uma demurragem violenta pela demora do trâmite no porto, no fiscal. Hoje, o Estado de São Paulo, por exemplo, para uma redução de CMS, né, no caso de um imposto de importação alíquota zero, que não tem similar nacional, leva uma semana para autorizar. Isso é totalmente inviável quando você agrega o custo dos altos custos de frete, da locação dos containers, da demurragem, do tempo de devolução do vazio, né? Então, isso é um problema para ser tratado não só a nível de governo federal, mas nos estados também, né? Bom, pegando Lucas, se você pudesse, eu gostaria de ouvir do Lucas um pouco sobre as inovações da Camex ali, do Jorge Lima.
se eles têm alguma coisa para agregar para nós dessa modernidade que a gente ouviu que está se fazendo, né? Reinaldo, só dar a oportunidade então para o Jorge, que agora que parece que estabilizou a conexão, né, Jorge? Então agora falar... Eu não sei se vocês estão me escutando. Vocês estão me escutando? Agora sim. Muito bem. Sim. Entendeu? Aí eu agora ouvi um pouquinho do Jorge, que eu sei que estava como secretário da Indústria e Comércio até pouco tempo, então também tem um conhecimento grande desse nosso setor, e agora fazendo esse trabalho que ele continua aí das reformas estruturantes, assessorando. Primeiro, bom dia, né? Ainda meu boa tarde, que já é meio-dia e 1, então já é boa tarde. Então, assim, primeiro, boa tarde. Realmente, eu recebi um convite do ministro Paulo Guedes para trabalhar na assessoria especial dele com uma meta muito clara, que é justamente as reformas estruturantes num ponto. Hoje nós temos 2 focos, são as reformas estruturantes, do qual eu faço junto ao setor produtivo e Congresso, e a outra ponta são os infras legais, que é um trabalho em parceria que a gente está fazendo com a Casa Civil, que é aquilo que a gente não depende de Congresso. Mas antes eu queria ser justo aqui e fazer um agradecimento do meu período que eu tive lá na Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço, ao Tólio, ao subsecretário Tólio, ao Bozelli, Luca e Léo Duran, porque eles conseguiram fazer uma revolução em termos de processo, já que nós tínhamos não só o ex-tarifário, o PPB, para vocês terem noção, o PPB tem lei. Eu não poderia não passar de 120 dias, é uma lei. Nós estávamos infringindo a lei, com risco, inclusive, no TCU. Nós fizemos uma parceria junto com o MCTI e o SUFRAMA, revisamos todos os processos, colocamos em 120 dias. Hoje você não tem nenhum PPB acima de 120 dias mais, ou seja, a gente cumpre a lei. E, além disso, a gente criou um site, que eu não sei se vocês estão usando, deveria, onde esse site faz toda a linha de acompanhamento. No ex-tarifário, nós fizemos o mesmo. O ex-tarifário não tem lei por prazo. O ex-tarifário, nós colocamos apenas em site. Hoje você consegue acompanhar qualquer pedido de ex-tarifário, em que fase ele está, aonde ele está, e quando há uma consulta pública, nós disparamos um e-mail automaticamente, tanto para quem pediu, quanto para todas as outras empresas, porque muita gente não consegue, tem que ser via as entidades mesmo, senão teria que falar com 5 mil empresas no Brasil, 10 mil, 15 mil. Mas pelas entidades a gente informa que a consulta pública está aberta, o que dá uma transparência muito grande. Então, eu acho que foi uma evolução muito grande. Eu, particularmente, não tive condição de fazer na época, mas o ministro Paulo Guedes conhece a minha opinião, o Roberto Fede conhece, bem como o caso da Costa conhece a minha opinião. Eu sou a favor, por questões processuais e questão de inconsistências, revisar a portaria 309. Isso eu sou a favor. Ela tem inconsistência dos dois lados e tem um processo que muitas vezes ele atrasa, principalmente quando você chega no final, que você tem que submeter um órgão, se não der certo, você tem que mandar para o presidente, para outro órgão de ministro, e extremamente burocrático e ineficiente, fora as inconsistências que tem. O ministro já conhece a minha opinião, o Paulo conhece, o caso da Costa conhece, o Roberto Fede agora deve ser tocado aí pelo novo secretário, o João, né, que está à frente. Mas eu não poderia deixar de elogiar o trabalho feito pelo Tólio, repito, Bozelli e equipe, né, e mais o Luca, que fizeram um trabalho brilhante no período que estava lá, muito rápido. Então, fico meu parabéns a eles. E vocês, se eles não estiverem na live, que fiquem vocês transmitindo e reconheçam isso. Do Custo Brasil, que é uma outra ponte nossa, há uma confusão no mercado. Por mais que eu faça 700 vídeos por mês, por mais que eu rode 27 estados, existe um problema de entendimento do Custo Brasil. Gente, o Custo Brasil, ele é 1,5 trilhão, baseado em 12 itens que todo mundo conhece. Segurança pública, crédito, infra, insumos, tudo isso. Só que quando a gente fala, poxa, nós já atingimos 400 bi, é 400 bi potenciais. Ele é potencial. Por quê? Porque quando eu faço, igual nós fizemos agora, com a ajuda do brilhante trabalho que começou com o Bruno Bianco, terminou com o Bruno Dalcombe e o ministro Onix, que deu uma limpeza na lei trabalhista e nos regulatórios, isso impacta o dia seguinte. Eles reduziram drasticamente as instituições normativas, os regulatórios, e deu um efeito grande. Por exemplo, no agro, chegou a pegar um bi. Isso acontece no dia seguinte. Mas quando a gente fala lei de saneamento, o ápice para atingir é 10 anos. Lei do gás é 7. O marco elétrico com a privatização da Eletrobras são 5 anos. A reforma administrativa, tão a querida, que é uma das grandes que nós precisamos avançar, mas ela tem um período de estabilidade, o grande fruto dela é nos próximos 10 anos.
O que muita gente esquece é que o Custo Brasil, e esse é o problema da minha briga incessante, vamos dizer, briga entre aspas, junto ao Congresso, que a gente não pode antecipar as eleições e parar, que a gente anda com agenda pífia em relação aos projetos estruturantes. Porque desses 400 bi potenciais, nós temos hoje dentro do Senado, dentro do Congresso, do Senado da Câmara, mais 500 bi. 400 na realidade. Porque, na realidade, quando nós montamos o projeto, nós conversamos com o Lira, conversamos na CPEC, Casa da Costa, conversamos com todos os outros secretários, conversamos com o ministro Paulo Guedes, conversamos na Casa Civil, conversamos com o presidente, foi conversado com o Lira e com o Pacheco. E nós escolhemos 20, começou com 22, depois entraram mais 2, que eram 24 projetos estruturantes que dariam esses 500 bi que eu iniciei falando. Só que desses 24 projetos, eles votaram 9, faltam 15 ainda. E esses 15 significam 800 mais 400 bi de potencial. A minha expectativa é que nós chegássemos em dezembro com os 800 bi potencial a ser diluído ao longo dos anos. Esse ano talvez só tenha 49 bi, que eu te falei. O efeito é estruturante para frente. As pessoas confundem isso. Às vezes eu vejo reportagens e pessoas já fizemos 400 bi. Não. Potencialmente sim. Mas o grande pensamento que nós temos que ter na cabeça é que cada projeto estruturante que eu não votar agora é 10 anos mais 1, é 10 anos mais 2, é 10 anos mais 3. Porque esse governo, gostando ou não, e eu concordo muito feliz a fala do Lucas, na minha opinião, que é dizer o seguinte, nunca um governo fez tanta reforma estruturante, tanto propiciou a chegada do setor produtivo para mudar do que nós fizemos. Saiu o Banco Central, saiu a lei da falência, saiu a lei do gás. Agora, o que é inaceitável na posição que ultimamente eu tenho conversado isso muito dentro do Congresso, aqui dentro mesmo com os outros secretários, ou mesmo dentro da Casa Civil, esses 400 bi que estão lá, 2 você pode dizer que poderia ser mais polêmico, que é a reforma tributária e a reforma administrativa. Mas os outros são convergentes, não teria motivo nenhum da gente não estar votando a BR do Mar, da gente não estar votando o marco elétrico, o marco de ferrovia, que é fundamental para mudar a conjuntura, esses dois, da conjuntura logística do Brasil. O custo logístico do Brasil hoje é 12,7, nos Estados Unidos é 7,7, a China que vem com uma malha ferroviária incrível, eles vão chegar a 6,5 nos próximos 3 anos, a Malásia já está operando com 7,8 e nós com 12,7, e com agravante que nós não temos apenas um modal característico no país, que é o modal rodoviário. Então, você precisa criar a BR do mar para fazer um pouco de logística via mar, como você precisa fazer as ferrovias. Porque o fluvial, nós não vamos fazer mais. Porque nosso país é um país com característica de hidrelétrica. Então, nós temos 2 problemas. Depois que você fez uma hidrelétrica, o custo para se fazer fluvial é imenso. Não vale a pena. Vai para o futuro, não vale a pena. Enquanto nós somos 90% hidrelétricos. Porém, e além disso, no norte, que poderia ser uma boa opção, nós temos a questão do calado. Então, você não consegue ser navegável o ano inteiro. Então, essas reformas são fundamentais. O marco do empreendedorismo é fundamental ser votado. O terras indígenas é fundamental ser votado. Então, o que ponto que nós estamos agora? Nós estamos naquele ponto que ou nós avançamos na agenda, porque a agenda anda muito fraca de votação, eu esperava muito mais, apesar de eu ver o esforço do Lira no comando, ver o esforço de outros, mas as frentes parlamentares que têm me ajudado muito, tanto a do reempreendedorismo tocado pelo Bertaioli, quanto o Alex Fontaine na frente do Movimento Brasil Competitivo. Porém, eu estou com medo que nós já estamos chegando em novembro. Então, eu precisava, a minha expectativa era atingir 800 bi, a nossa expectativa do Ministério da Economia como um todo, era atingirmos os 800 bi potenciais em dezembro, chegar a abril com os infralegais, que está sendo tratado agora mais fortemente, inclusive pela Casa Civil, que é o órgão que... O infralegal não tem só na economia, né, gente? Tem economia, tem meio ambiente, tem todos os ministérios. Então, essa coordenação está indo muito bem pela Casa Civil, e a gente tinha condição de chegar em abril do ano que vem a 1 trilhão potenciais. Isso aí já seria um grande avanço. Mas, com essa parada que nós tivemos esses últimos 45 dias principais, eu estou muito preocupado se nós vamos ter agenda ou se nós vamos fazer o seguinte, vamos sentar e vamos voltar a discutir em julho de 2023. Vai ser duro, gente, porque nós sabemos que depois de março, em total consciência, temos um Congresso reformista, isso ninguém tem dúvida, mas precisamos agora de um esforço maior, tanto do Executivo como do Legislativo, porque senão nós corremos risco
de chegarmos, e aí daqui a pouco tem férias, recesso, tem aquele negócio todo. Depois você chega a março, é eleição, os caras também têm que fazer. É de direito o congressista fazer a campanha dele, não tem outro jeito. E aí vai sobrar um trabalho muito mais forte nosso em cima do infralegal. Mas outro grande problema que o Custo Brasil tem é que do 1,5 trilhão, 1 trilhão passa pelo Congresso, gente. Democraticamente, mas 1 milhão passa pelo Congresso. Ele não é infralegal. Então, nós dependemos do Congresso para fazer esse avanço. Esse avanço que iria propiciar nós termos uma retomada da indústria brasileira dos dois lados, como também dentro das aberturas. O ministro Paulo Guedes fez um acordo com a indústria, o Luca conhece esse acordo, que foi de um 10, e os outros 10 avançando com o Custo Brasil. Agora, se parar, o meu medo é se nós não estamos jogando 1 ano e meio fora. Porque imagina você, se parar agora até dezembro, podendo ter uma janelinha ainda, talvez fevereiro e março, tem uma janela aí. Mas se nós chegarmos a março sem votar as reformas estruturantes, significa que nós vamos entrar com, mesmo que seja o nosso governo, que assim espero que seja, tem fé em Deus ainda, que a gente consiga ser reeleitos, porém, mesmo assim ele vem com a nova Constituição, não quer dizer que os mesmos ministros que estão aqui hoje estarão no próximo governo, isso é comum, dentro de qualquer prazo, até porque tem muito membros do atual governo que serão candidatos, né? Então você vai ter uma nova concepção. E isso em governo, acho que o Lucas conhece até muito mais do que eu, esse processo, gente, ele é doloroso. Por quê? Porque vai 6 meses. E aí eu queria fazer uma defesa, se vocês me permitirem rapidamente, ao ministro Paulo Guedes, que eu tenho uma admiração pessoal imensa ao ministro, imensa, pessoalmente imensa. Eu brinco com ele, que tem uma piadinha, não leve a mal que hoje o mundo tá chato, tudo que você fala é motivo de cancelamento, mas é uma piada, gente, é uma brincadeira, então não leve pelo lado político, religioso, não. É o cara no leito da morte, do lado da mulher dele, e ele fala, nossa, minha querida, tá morrendo lá, a gente tinha uma casinha em tal lugar, aí chegou lá, teve um terremoto, a gente mudou, foi para outro lugar, criamos uma casinha nova, e aí deu um outro problema, a gente mudou de novo, no final ele virou para ela, cheguei à conclusão que você me dá um puta de um azar. É uma brincadeira, mas eu brinco isso com o Paulo. Se nós analisarmos o ministro Paulo Guedes num olhar técnico, você imagina que ele assume, e aí eu estou só 1 ano e 8 meses, ou 9 meses, sei lá, que eu estou aqui, eu não estava no início, eu acho que o Lucas já estava, você imagina que ele teve que colocar 5 ministérios em 6 meses, que eu considero um dos trabalhos mais brilhantes, porque aqui é difícil você está recriando o Ministério do Trabalho e do Previdência agora, até agora não está resolvido os cargos todos ainda. É complexo. O sistema do Estado é complexo. Então, o que acontece? Quando ele entra em agosto com a Previdência, que é a questão de vida ou morte, era a reforma que a gente queria? Não. Mas a gente tem que aprender a ser democrático de achar que só uma opinião prevalece. Se fosse assim, a gente não teria 513 deputados e 82 senadores, pô. É lógico que os caras têm direito, democraticamente, de mexer. Mas se não tivesse sido feito, mesmo não sendo a nossa, a situação estaria trágica. Talvez daqui a 10 anos nós vamos ter que voltar a discutir isso. Não tem problema, como a trabalhista feita no governo do Michel, também. Não era o que a gente queria, pode ser que daqui a pouco a gente tenha que voltar a falar desse assunto, mas tem que avançar. Quando você vê esse detalhe, em novembro, mais ou menos, aí vai para a Câmara, vai no Senado, volta para a Câmara, novembro, beleza. Quando o governo estava preparado para entrar com a administrativa e a tributária, que seria janeiro de 2020, pandemia. Que desequilibrou o mundo inteiro. Às vezes eu fico vendo as pessoas falarem, parece que a pandemia só aconteceu no Brasil. A inflação de 9, a inflação de 5 dos Estados Unidos, ninguém fala. A inflação de 4,8 na Ásia, ninguém fala. Que operava com negativo, 0. Então, se parece, e virou motivo político a pandemia, basta dizer que é a CPI que teve, e que isso perturbou a cabeça de todo mundo achando que nós estamos voltando de um mundo normal. Nós não estamos normal ainda. Inclusive, com a negação, a negativa de vacinação nos Estados Unidos e na Europa, nós corremos risco de uma terceira onda lá. Vocês estão acompanhando isso? Já começa a ter uma preocupação na Europa, até porque eles não estão avançando na velocidade de vacinação total. Beleza. Mas por que eu estou dizendo isso? Então, quando nós chegamos para fazer, tá, veio a pandemia. Primeira onda, o ano 2000. 2021, começou a segunda onda, depois uma crise hídrica que, graças a Deus, se assentou. Como nós somos um país 90% dependente disso, dependendo de chuva, né? Nosso modelo hidrelétrico.
Então, o que acontece? Nós não tivemos um ano, o ministro Paulo Guedes não tem com sua equipe, inclusive o Lucas, eu que estou aqui, um ano que você pudesse trabalhar dentro de um efeito normal, e com 2 mudanças no Congresso e 2 mudanças no Senado, porque nós precisamos deles para votar as reformas estruturantes. E as pessoas esquecem disso, mas avançamos muito, como o Lucas disse. Acho que o Lucas foi muito feliz na fala dele, nós avançamos muito em termos de reforma. Saiu o Banco Central Independente, que a gente sempre quis, e agora eles falam que o ministro Paulo Guedes comanda o dólar. Poxa, nós passamos para o Banco Central, cara. Nós somos independentes. E aí vem essa loucura, mas nós avançamos muito, um trabalho muito bem feito. De todos os secretários, aqui eu elogio o Fende, Carlos da Costa, o Caio Andrade, o próprio Diogo Macó, Saxida, o Esteves, é um grupo. E avançamos mesmo com esse cenário. Agora, era o que a gente mais queria? Não. Mas era o que foi possível ser feito. Porém, a preocupação maior que eu estou agora, principalmente eu falo agora em meu nome, Jorge Lima, não tenho a posição de governo, eu ando muito preocupado com a agenda que eu tenho acompanhado de semana a semana dentro do Congresso. Então, nós estamos lá, o Correio está lá parado, nós estamos com a BR do Mar parado, nós estamos com o Refis parado, que é um refis que eu vi, o melhor refis que eu já vi no Brasil, porque ele vai ser feito sob categoria de perda de faturamento, 80 é um jeito, 60 é outra condição, 40 é outra condição, 20 é outra condição, um trabalho brilhante que eu vi, está parado. Daqui a pouquinho acaba a pandemia e o refis não saiu. Entendeu? Nós temos o marco do empreendedorismo, que é fundamental, tem, como eu disse a vocês, marco de ferrovia, marco elétrico. Então, tem reformas que é convergentes, não existiria o menor motivo para estar travado. Entendeu? Nós temos que avançar nessa agenda. Então, assim, um pedido que eu faço, inclusive, ao setor produtivo, é que nos ajude. Vocês têm frentes parlamentares, têm contato com o Congresso. Ontem mesmo eu estava no Rio Grande do Norte, nem consegui ir no movimento nos 20 anos do MBC, pedi até desculpa ao Jorge Guedal, mas ontem eu estava lá, a pedido do próprio ministro Paulo Guedes, reunindo com todos os empresários lá, para a gente dizer o seguinte, cara, não preciso de vocês têm acesso ao Congresso do mesmo jeito que nós temos, mas não podemos levar a economia para agora para a eleição. Economia é economia de Estado, gente. É inaceitável sentar agora e voltar a falar em julho de 2023. Que é isso que vai acontecer. Seja o nosso governo, que assim espero, ou outro. Ele vai ter que se organizar, vai 6 meses, nomeia, monta time, não sei o quê. Aí nós vamos voltar a trabalhar no Brasil em agosto de 2023, considerando que o custo do Brasil é 1 mais 10, que eu falo, 10 anos mais 1 dia, 10 anos mais 2 dias. Isso é suicídio, isso é trágico. Então, eu espero ainda que a gente consiga, nas próximas semanas, um avanço maior. Ontem eu vi que deu prioridade ao marco da ferrovia, já melhorou, mas precisamos avançar nessa discussão. A reforma administrativa tão criticada, que tem sido um trabalho muito bem feito pelo Caio Andrade, imagina vocês uma coisa, não sei se vocês sabem disso, é bom todo mundo saber. O orçamento do Tarcísio, se não me engano, da Infra, é 7,5, 8 bi. Nós gastamos 8 bi por ano com profissões que não existem mais. Operador de telefax, assessorista, o mesmo orçamento do Tarcísio. É insano. Para mim, é insano. Então, quando a gente olha o mercado e olha a evolução, é necessário um esforço da sociedade agora, é necessário. Temos um Congresso reformista. Se ele não fosse, eu ficava mais preocupado, mas a maior parte dele é. Então, eu acho que agora é um esforço entre nós, executivo, entre você, setor produtivo, e entre o Congresso, de agilizar ao máximo, que não vote os 15, que votem 6, 7. O que não dá é parar nos 15. Porque nós vamos chegar com 400, 500 bi potenciais, quando a gente podia chegar a 1 trilhão. Eu ficaria muito frustrado, porque o que me trouxe o governo foi justamente esse projeto. Depois eu fui fazendo outras coisas, mas a minha raiz, a minha paixão e o meu amor é esse tema, foi o que me trouxe ao governo. Então eu ficaria muito frustrado, né? Porém, eu ainda acho que o bom senso vai prevalecer nas 2 janelas que temos, próximos 45 dias e menos, né? Talvez aí mais uns 30 dias, e a janela de fevereiro e março, que ainda acho que é possível a gente fazer alguma coisa. Então, em um cenário aí, nós precisamos avançar em uma linha mais convergente. Era isso, senhores. Ok. Obrigado, Jorge. Bom, eu tenho acompanhado todo esse seu trabalho, você sabe, naquele grupo que nós temos aí com as outras associações, diariamente. E eu vejo o seu empenho, realmente você está de parabéns por esse trabalho incessante. Só que, na verdade, assim, do outro lado, eu sinto que, como eu convivo meu dia a dia com as indústrias, o que eu posso te dizer? A gente se sente muito impotente, Jorge. Essa que é a verdade. Tanto da parte empresarial como quem fornece tecnologia,
a gente se sente muito impotente, assim como você, eu vejo muitos dias você também colocar posições assim. Vou dar como exemplo mesmo essa questão do ex-tarifário. Você veja, uma negociação em bloco, um trabalho forte que o Lucas está fazendo, outras pessoas que já até saíram da equipe do governo, como o Carlos Pio, que eu acompanhei. Um problema que nos preocupa muito. Por quê? Se a indústria caiu tanto, e a indústria tem tanto potencial, existe pelo outro lado, como você disse, a questão de dependência política de aprovação de tudo isso. A gente sabe que as equipes do Ministério da Economia, eu tenho falado muito quando eu tenho oportunidade com os nossos associados, inclusive com os próprios industriais, por conhecer muita gente que está no Ministério da Economia, é uma equipe muito qualificada, mas que é dependente, como você mesmo deixa explanar, e agora, nesse bate-papo, externou bastante, que depende de aprovação política do Congresso e do Senado. Né? Tudo tem que passar por eles, essa é a verdade. E mas, isso, Paulo, agora, deixa eu fazer uma observação, que é uma das coisas que eu posso garantir aos senhores. Primeiro, assim, eu também vou fazer um outro comentário, Luca. O ministro Paulo Guedes, o próprio Carlos da Costa, o Roberto Frendi, todos eles estão imbuídos de renovar o ex-tarifário. Eu estou num grupo do qual isso foi dito claramente. Então, assim, a força que se vai fazer do governo brasileiro já está determinado isso. Então, ponto. O segundo ponto que eu te chamo a atenção, ontem eu estava no Rio Grande do Norte, aí amanhã eu estou na Vitória, o lugar todo aí, eu estava com os empresários, você nota o seguinte, de 1 ano e meio para cá, tá? O setor produtivo, ele teve uma movimentação muito grande para dentro do Congresso, seja via associações, seja via grupos empresariais. O evento resultante dos 250 empresários, 2 semanas atrás aqui em Brasília, resultou na abertura da desoneração da folha, voltar para uma conversa com a sociedade civil. Então, nós não podemos esquecer que hoje, dentro desse modelo eleitoral, tá, onde você acabou com a doação por empresa e virou o fundo, criticado ou não o fundo, faz com que também o setor produtivo tenha uma participação muito importante na próxima eleição. Então, hoje eu sinto os congressistas, principalmente os deputados, com um ouvido muito apurado em fazer as defesas do setor produtivo. O que acontece é que muitas vezes nós pensamos só em Faria Lima aqui em Brasília. Então, o trabalho meu está sendo justamente buscar os outros empresários, e peço a ajuda de vocês que são devem ter afiliados no Brasil inteiro, porque é muito fácil você pegar o Rio Grande do Norte, sentar com os deputados federais lá e os senadores e defender a agenda. É muito mais tete a tete, faz muito mais efeito. Isso tem sido feito em Espírito Santo com sucesso, isso tem sido feito em Minas com sucesso. Ou seja, hoje o setor produtivo, ele tem condição de ajudar o executivo. Eu não gosto de falar a palavra pressão, parece que é guerra, que é briga. Não, é de explicação, é de envolvimento, comprometimento com uma agenda econômica, liberal, consciente, mas que muda o Brasil. Essa foi uma opção do ministro Paulo Guedes, não foi fazer mudança populista. Eu fico revoltado quando eu escuto que ele quer dar calote no precatório. Isso é um absurdo. O precatório virou de 2002, sobrevoou 2 governos do Fernando Henrique, 2 do Lula, 1,5 da Dilma, mas lá e caiu no nosso colo. Então, se o ministro pagar, ele fere a lei de responsabilidade fiscal. Dá impeachment no presidente, ele pode responder isso, por isso também juridicamente. Se ele não pagar, ele vai contra a justiça que mandou pagar. Aí quando você fala, puta, nós temos que resolver isso, não, o ministro quer dar calote, pelo amor de Deus, gente. E se você explicar isso para o menino de 4º ano primário, ele vai entender. Não tem outra solução. Ou é via a justiça, ou é via o Congresso que nos permita fazer isso. Aí, via o auxílio emergencial, as pessoas falam, eleitoreiro, nós saímos de 10 milhões, gente, da pobreza para 30 milhões. Olha a Avenida Paulista aí, quem está em São Paulo. Olha quem está em Belo Horizonte, a Savassi. Ontem eu estava no Rio Grande do Norte, as pessoas estão na rua. Tem gente morando na rua, aumentou consideravelmente em todos os lugares do Brasil. Eu não vou falar que são todos, os estados que eu estou indo, eu estou horrorizado. São Paulo agora tem até a barraquinha própria doada por ONG para o cara morar. Pô, e a gente fala que isso é eleitoral. Então, assim, eu acho que o setor produtivo, repito, Paulo, e conclamo a vocês que
convença o seu associado, nós temos que ser o protagonista dos movimentos da economia brasileira. Não é o Estado, não é o setor produtivo que trabalha para o Estado. É o Estado que trabalha para o setor produtivo em qualquer lugar do mundo. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da BRF Mundial, eu tinha escritório em 110 países. Se você tirar aqui o América do Sul, o resto todo é dominado pelo conceito empresarial. Se você pegar uma eleição do Trump e do Biden, você não vê discussões econômicas nem do papo. Você tem ali uma coisa de comércio, de abertura, de China, de Brasil, de Amazônia, mas não vai ter discussão. Porque a economia ela se move com a economia de Estado, são projetos estruturantes. Então, eu ainda tenho esperança, juro para você, senão eu já tinha desistido, já tinha voltado para o setor produtivo. Não vai ser, né? O Lucas sabe bem que a gente está falando, não é por 15, 16 mil reais que nós estamos aqui, né, Lucas? Pelo amor de Deus, dá vontade de chorar, né, Lucas? É doação mesmo, gente. E eu adoro meu ticket de refeição, que é 450. Hoje eu estou preocupado que eu tenho que pegar uma promoção de 10 reais. Eu brinco isso porque tem que ter consciência que nós estamos fazendo o máximo. Inclusive os próprios que são dos servidores, que têm feito trabalhos brilhantes, entendeu? Estamos na luta, gente. A gente não desistiu ainda. Agora, precisamos de apoio. Precisamos de vocês. Precisamos do setor organizado. Precisamos que vocês conversem com aqueles que vocês estão próximos. Todo mundo conhece um deputado. Todo mundo conhece um senador do meio empresarial. E aí nós temos que dizer qual é a importância da gente avançar na agência do Custo Brasil. Entendeu? Eu entendo bem o que você fala, Jorge. É um ponto difícil, né? Eu sei que o secretário Lucas Ferraz tem um compromisso agora, né, às 12h30, está bem apertada a agenda. Mas agradeço bastante aí o que vocês colocaram. A gente vai ficar aqui, Lucas, na torcida e à disposição do que você precisar de dados, apoio, né, para que a gente faça essa negociação com sucesso, né? Essa reunião que você falou que tem hoje às 4 horas, pode ter certeza que a gente vai estar todos em oração e em pensamento, em apoio, para que você tenha sucesso nessa negociação, porque isso é muito importante para a nossa indústria, para que continue investindo, gerando empregos, né, gerando arrecadação e riqueza para o nosso país. Que a gente faça isso que o Jorge falou, tem uma economia de Estado descolada da política, né, para que a gente possa crescer e ter umas gerações aí que vão vir pela frente diferentes do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a gente pode chegar nisso aí, com certeza, do que tudo que o Jorge colocou, e creia que a gente, por conhecer o setor industrial, eu e todo o pessoal que está aqui, e a Simone, que é do setor, né, sabe que o Brasil tem muito para crescer, tem muito mesmo. Estamos dependendo aí, na verdade, dessas reformas, realmente. Tá bom? Agradeço aí novamente a sua disponibilidade, a sua participação. Creio que temos muitos ouvintes aí hoje que gostaram de ouvir tudo isso que vocês falaram. Por quê? Porque é importante para nós saber que esses participantes do Ministério são imbuídos da nossa causa, né? Nós vamos convidar o ano que vem, se Deus quiser, mais vezes vocês para falarem para o nosso público, porque o nosso público são que pessoas? São os nossos clientes, que são as indústrias, e os nossos associados, que são quem trazem a importação de máquinas e equipamentos, a tecnologia, para instalar nesse pessoal, né? Então, a gente tem certeza que a gente pode crescer muito, evoluir, com um trabalho bem feito, com uma equipe tão boa quanto a gente tem tecnicamente, ok? Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Jorge. Paulo, muito obrigado. Se você me permite, uma palavrinha rápida aqui, só para me despedir de vocês. Só, eu acho que um pouco das considerações aqui, a gente poderia falar várias coisas, né? O tema agenda é complexa, enfim, as palavras aí do Jorge Lima, acho que exemplifica um pouco da dificuldade que a gente vem enfrentando, mas como eu sei que o foco aqui da preocupação de vocês é de fato a questão do ex-tarifário nesse momento, né? Sem, evidentemente, negar a importância de tudo que foi comentado aqui. Primeiro, eu acho que deixar claro, bom, a competência para a negociação do ex-tarifário no Ministério da Economia é da Secretaria de Comércio Exterior, e nós estamos determinados, comprometidos com a renovação tempestiva, né, dos regimes especiais, não depende apenas, como eu já disse, do Brasil, né? E aí eu acho que cabe uma reflexão, né, que faz um pouco fazendo aqui um gancho com o que eu havia falado previamente, né, do custo
né, do Mercosul, né, do custo da tomada de decisão, né, das regras rígidas do próprio bloco, né, dos 25 anos, dos 30 anos de Mercosul, de um bloco que já chegou a representar 18% do nosso comércio e que hoje representa algo ao redor de 5%, 6%, né, e que, em muitas situações, tá certo, trava a nossa política comercial em função de uma regra de consenso que muitas vezes todos nós sabemos que se transforma numa regra de veto, né? Então você tem hoje a 10ª, a maior economia do mundo, às vezes oscila a 11ª, a 12ª, mas estamos lá sempre entre as 10 maiores economias do mundo, né? Tendo a sua política comercial muitas vezes, né, inviabilizada ou perdendo a sua dinâmica, o governo muitas vezes não impondo a sua dinâmica que gostaria, em função da vontade, né, de países, muitas vezes, que têm, enfim, uma importância econômica muito menos relevante, né, do que a brasileira e que, portanto, tem um custo de oportunidade, de manutenção dessa estrutura rígida muito menor do que o nosso. Quero chamar a atenção para essa questão chamada custo de oportunidade. O quanto o Brasil poderia já ter feito se tivéssemos hoje uma estrutura mais flexível no Mercosul nesses últimos 30 anos. Sem negar, evidentemente, a importância do bloco e a importância da área de livre comércio que temos no Cone Sul, né? Mas as regras realmente precisam ser revistas. Eu acho que essa questão do ex-tarifário e essa apreensão, né, que sentida pelo setor privado, ela vai, de fato, ao encontro daquilo que a gente vem querendo fazer, que é impor um debate democrático, né, colocar um debate, melhor dizendo, democrático no bloco, de revisão dessas regras e de maior flexibilidade, de modernização, né, desse bloco. Então, mais uma vez, o meu agradecimento, né, a todos vocês, a oportunidade de debater tema tão importante, e me coloco aqui sempre à disposição para futuros debates. Tá? Um grande abraço a todos. Abraço. Eu estou me despedindo aí. Um abraço. Eu vou me despedir. Esqueci de falar uma coisa, gente. Vamos olhar o copo cheio, né? Eu falo que eu odeio pessimista. Eu não saio com pessimista. Pessimista eu tenho ódio. Sabe? Eu vou no boteco, o cara é pessimista, eu mudo de mesa. Eu não gosto. Na minha vida eu não nasci para andar com pessimista. Olha o copo cheio. É o único preconceito que eu tenho na vida. Juro para você. Eu tenho preconceito com burrice e burrice não é só educação, né? A falta de educação pode ser uma burrice, né? Mas eu tenho preconceito com pessimista. Eu odeio pessimista. Então vamos olhar um pouco do copo cheio. Mesmo dessas estruturações que nós fizemos, vocês que são investidores, tenham em mente que o Brasil já atingiu 500 ou 600 bi de investimento garantidos para os próximos anos, 10 anos. Se avançar nos outros marcos, nós podemos chegar a 800, 900 bi. Está avançando. O trabalho feito pela Mata Sheila também de PPI está avançando. Então, assim, vamos olhar também o lado bom da história, porque a gente só fica olhando o copo vazio. Como eu repito, é um trabalho da CECINT, eu tenho certeza que eu estava num grupo onde o Fente colocou claramente isso ao senhor, que é uma questão pessoal dele resolver isso. Então, também fique tranquilo. É lógico que dá aquela dor de barriga, porque está chegando dezembro, eu também não gosto de nada disso, que fica muito em cima da hora. Né? É a mesma questão do Custo Brasil. Vai chegando dezembro, eu começo a ficar nervoso, descontrolado, entendeu? Mas eu acho que tem que ter uma visão de otimismo. Se nós encararmos o que a gente está conseguindo juntos do setor, no triângulo, setor produtivo, Congresso e Executivo, nós avançamos muito. E eu tenho certeza que isso não vai voltar com qualquer que for o outro governo. Esse recuo não vai existir mais. Não vai se tirar mais, porque nós não queremos lobby nefasto, mas queremos lobby de direito, que é de direito em qualquer lugar do mundo. Inclusive tem um PL lá para justamente fazer isso virar uma profissão. É de direito. É de direito na Europa, é de direito nos Estados Unidos, em qualquer país desenvolvido. Inclusive nos comunistas, porque na China também o setor produtivo e na Rússia manda pra caceta. Tanto que é o setor produtivo que fecha alimento no Brasil. Ora importa pouco, ora não, ora fecha carne. Isso não é de governo, isso é do setor produtivo de lá, pô. A China recentemente fechou frango pro Brasil, eu mexi com isso com a BRF. Então, assim, é o setor produtivo e nós temos que ter essa mesma característica no Brasil. O setor produtivo tem que ser extremamente atuante e dominante dentro de uma política econômica. Só isso que eu peço ajuda aos senhores. E meu muito obrigado, Paulo, a todos vocês, Simone, Jean, Reinaldo, que estão escutando. E espero que vocês tenham um bom evento aí. Mas põe dinheiro no Brasil, eu colocaria, como eu coloco. Obrigado, Jorge. Como sempre, você positivista. Eu também, você sabe que sou considerado na associação como o cara que tem mais sempre positivismo. E eu digo o seguinte, essa questão é assim, se for para a gente pensar que vai dar errado, né, a gente tem que mudar antes, né, tem que sair, acordar, pensando que tudo vai dar certo.
certo? Então, te agradeço muito. Tenho certeza que quem está nos assistindo teve pelo menos assim uma impressão, né, próxima do governo, e saber que tem gente lutando pela gente, certo? Isso tudo que o Lucas colocou no fim agora, para mim, foi o mais importante, e que eu pessoalmente, Paulo, totalmente de acordo. Esse acordo, esse bloco, ele só nos serve, né? Só nos serve até quando for interessante, né? E uma 10ª ou 11ª economia do mundo tem que repensar isso. Ou muda as regras, ou a gente tem que mudar, porque importar tecnologia é a solução para exportar produto. É isso aí. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Simone. Bom evento para vocês. Obrigado a vocês. Vamos fazer um presencial. Eu não parei. Agora que eu liberei mesmo. 3 vacinas. A promessa vai ser Jorge, e aí eu quero assim, de antemão, te conhecendo agora, mas já entendendo um pouquinho da tua trajetória lá na Sempre, inclusive, junto com o Ricardo, saber que vocês pensam tão fora da caixa e te convidar a vir aqui para Joinville. O nosso estado aqui, Santa Catarina, ele tá sendo um indutor, um fomentador de iniciativas, principalmente nessa área de inovação. Nós estamos aqui dentro do Parque Perini, que é o maior parque industrial da América Latina, o que faz assim todo sentido, o qual tu venhas conhecer, vem aqui proferir essa palestra, trazer esse teu entusiasmo e esse teu positivismo. Então, assim, depois, Paulo, se tu puder, compartilha comigo, se tu permitires, óbvio, né, Jorge? Claro. Que a gente compartilhe os teus dados para que a gente possa, que a nossa assessoria de imprensa possa estar entrando em contato contigo e a gente se aproximando, porque eu acho que através só desse viés integrador, né, de conectividade, e agora no mundo da tecnologia, de compartilhamento, é que a gente vai conseguir acessar ideais maiores aí assim, de forma muito mais rápida. Ô, Jean, eu de antemão agradeço, ainda te falo uma coisa. Quando eu tinha até 60 anos, o cara me convidava, eu pensava. Hoje, quem me convida para uma coisa por educação está ferrado, porque depois dos 70, aos 62 que eu tenho, o cara me convida e eu aceito. Então, perigo quando a pessoa fala assim, eu vou te convidar, eu aceitei. Aí, então já está aceito, de antemão já está aceito o convite. Então tá, Paulo, pode passar, eu vou mexer aqui com os nossos pares, Reinaldo, já sinta-se convidado também, querido, vai ser um prazer te receber aqui. Gratidão, Simone, vai ser sensacional, nós vamos mexer aqui com a Tigre, com a Tupi, vamos falar com o Fernando da Tupi, com a Tigre, com o Marcelo aqui do Perini, vamos fazer um evento bacana para a gente discutir, está faltando discussão, Jorge, está faltando nós trazer para a luz da sociedade, aproximar Brasília aqui do meio, apesar dessa força toda que vocês estão tentando fazer, mas eu acho que agora essa questão presencial, ela vai dar mais calor, ela vai tocar fogo no parquinho aí para a gente poder levar essa mensagem para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado. É só combinar. Eu também, você sabe que gosto muito da atividade. Um abraço, gente. Até mais. Muito obrigado, gente. Tchau. Até mais, Simone. Gratidão aí, viu? Tchau, parabéns aí pela atitude. Paulo, mais uma vez o evento, um grande sucesso. Parabéns você com a força total aí, focada no desenvolvimento. Queria deixar a minha gratidão aqui para você e que continue sempre assim, nos convide para os eventos, nós estamos aqui para participar mesmo. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, Reinaldo. Prazer te conhecer agora. O prazer é meu. Casa está aberta aqui para ti, querido. Só chegar. Um abraço. Obrigado, gente. Continua no evento mais tarde. Obrigado.